Paz de Cristo, amados de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bora meditar? Vamos meditar outra vez. Hoje vamos dar um pouquinho de continuidade em relação aos dízimos, mas nós vamos falar dele na nova aliança. E também vamos falar das ofertas. Amém? E que o Senhor, o Espírito Santo, nos conceda a graça, venha falar conosco, venha nos ensinar. Afinal, ele que é o mestre, né? A palavra é dele. Vamos começar por meditar em livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 16. 16, o 19 e o 20, para começar. Palavra do Senhor. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo ou em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. 19. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Palavra do Senhor. Amém. Então, amados, aqui o Espírito Santo está nos dizer que nós, a Igreja de Cristo, nós não somos justificados pelas obras da lei, né? Não somos justificados por nós praticarmos a lei, por nós obedecermos a lei, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né, que morreu por nós. Nós somos justificados pela graça de Deus, a fé em Cristo Jesus. Então, o dízimo, como nós vimos, né, depois vão lá, meditam Malaquias, meditam no livro de Deuteronômios 14 para diante, até mais ou menos o capítulo 22, e vocês vão ver que aquilo era obra da lei, era um mandamento que o povo de Deus era obrigado a cumprir, né? Mas quando Jesus Cristo vem aqui nessa terra, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que ele veio para cumprir, ele diz que ele não veio anular a lei, né? Mas ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu toda a lei. Uma vez que ele cumpriu toda a lei, os santos, aqueles que vivem em Jesus Cristo, aqueles que estão em Jesus Cristo, já não precisam fazer nenhum cumprimento da lei, porque Cristo já cumpriu. Nós só precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, né? Andar com ele, e automaticamente, através do Espírito dele, nós vamos estar a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, que é viver uma vida de obediência, e é pela graça. E é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, que ninguém é justificado pela lei. Nós não somos justificados porque damos o dízimo. O dízimo não protege ninguém, o dízimo não faz com que ninguém vá ao céu ou deixa de ir no céu. O dízimo não nos protege contra as obras de feitiçaria. O dízimo não nos faz prosperar. Não, não. O que nos protege é a graça de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos em obediência, quando nós vivemos em comunhão com o Filho de Deus, o sangue de Cristo, ele começa a falar por nós, ele começa a nos proteger, a nos defender. Mas quando nós vivemos em desobediência, o inimigo automaticamente, ele começa a ter poder nas nossas vidas. A Bíblia diz que esses espíritos, lá no livro de Efésios, diz que esses espíritos operam nos filhos da desobediência. Que espíritos são esses? Espíritos maus, espíritos das trevas. Então, se você quer se proteger, começa a ter aliança com Jesus Cristo, vive para Cristo, volta para Cristo, obedece Jesus Cristo, confia na graça, na soberania, no sangue, na obra, na suficiência da obra de Cristo Jesus na cruz. E o apóstolo Paulo diz assim, se nós nos justificamos pela lei, por exemplo, pelo dízimo, quando nós dissemos, pessoas que me dizem assim, tem que dar o dízimo porque o dízimo nos protege, porque o dízimo é até alguém me disse isso a semana passada, Carla, o dízimo nos protege, o dízimo é o teu suor, ele fala por ti, não sei o que, tem que dar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Não,
igreja. Não, ou o dízimo vai te livrar de outras coisas que eu acabei de falar agora, do mundo das trevas. Isso significa que nós estamos a confiar o quê? Na obra que nós fizemos. Nós estamos a confiar no gesto, desse gesto do dízimo ou qualquer outra coisa que nós fizemos e achamos que Deus tem direito ou é obrigado de nos abençoar porque nós estamos a dar o dízimo, é obrigado a nos prosperar, é obrigado a nos proteger, porque estamos a dar o dízimo como se fosse uma troca de valores. Não é isso que acontece, não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, não é isso, não é desse jeito. Nós temos que procurar conhecer a Deus e a palavra de Deus, amém? O meu povo padece por falta de ignorância, é isso. Nós vencemos, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que nós vencemos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pela palavra do seu testemunho, que é quando nós fomos salvos, quando nós somos salvos e libertos, começamos a viver para Cristo. E a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ele dá um testemunho à nossa vida. E quando nós testemunhamos isso, isso nos dá vitória diante de nós. E também não amar as suas vidas até o fim. Quer dizer que nós deixamos de amar a nossa própria vida, né? Que os nossos prazeres, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que procurar a sua própria vida vai perder, né? E aquele que deixar a sua vida, abandonar a sua vida por amor a ele, né? Vai viver. Vai viver. Então é isso aí, que nós não devemos amar a nossa vida até a morte, mas sim amar Jesus Cristo. Quer dizer que se nós tivermos que morrer, escolher entre viver ou respirar e morrer por Jesus Cristo, temos que estar dispostos a morrer por Cristo. É isso que nos dá vitória. É o nosso amor ao nome, à obra de Deus, Jesus Cristo, e a palavra de Deus que nos dá vitória. E esse tipo de crente que Satanás se submete, que Satanás tem medo, que Satanás não suporta, nem sequer até chega perto, porque ele sabe que aquele crente ele não é um crente que negocia os valores que ele crê. É um crente que não tem negociação quando a questão é o Senhor dele, o reino de Deus. E é isso que nós devemos aprender, amém? Devemos treinar os nossos corações. Pois, no verso 19, pois eu pela lei estou morto para a lei a fim de viver para Cristo. Então, pela lei estou morto, por quê? Pela lei, por quê? Porque a lei mata. A lei vem te dizer não cobiça e você cobiça. E ela te condena. A lei vem te dizer não adultera, não mente, não fornica, não seja orgulhoso, não seja arrogante, honra o teu pai e a tua mãe. E você faz totalmente o contrário. Então isso te condena. Quando ela te condena, você morre. Pela lei você morre automaticamente. Então, pela lei eu estou morto para a lei. E você morre para a lei. Mas aí é onde entra o Senhor Jesus Cristo. Como nós morremos, ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém na história conseguiu. Moisés não conseguiu, Moisés teve as suas falhas. Abraão teve as suas falhas. Ninguém, por mais correto que o homem de Deus foi, os nossos antepassados foram, ninguém, só o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é quem tudo foi tentado, mas ele não pecou, ele cumpriu toda a lei de Deus. Por isso é que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ninguém debaixo dessa terra, ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Então, aí entra o Senhor Jesus Cristo. Por ele conseguir cumprir, ele é a nossa esperança. E aí vem o que ele diz assim, a fim de viver para Deus. Não, então, quando ele vem e morre por nós, nós começamos a viver agora para ele. Ele é a nossa fé, ele é a nossa esperança. Amém? Nele fomos justificados. Ele, quando ressuscita dos mortos, simboliza que Deus aceitou a nossa justificação através do Senhor Jesus Cristo. Nele, somente nele. Então, a nossa confiança não deve estar na obra dos nossos braços, não deve estar na nossa força, não. Tem que estar nele. Embora aqui, que nós nem, porque o Tiago diz que mostra-me a sua fé e eu mostrarei-me as tuas obras. Embora que a nossa fé tem sim de ser acompanhada com as obras, mas a nossa confiança, a nossa justificação não estarão nas obras que vão acompanhar a nossa fé, não. Porque também uma fé sem obra é morta, amém? Abraão, por exemplo, ele primeiro creu e depois veio as obras da fé dele, acompanharam ele. Então, nós primeiro cremos, né? Na fé nós somos salvos, justificados, e a mesma fé,
o Senhor vai nos santificando, vai nos purificando, vai nos aperfeiçoando e nós vamos começar a praticar obras de justiça. Mas isso por quê? Porque Cristo vive em nós, não tem nada a ver conosco. É Cristo em nós a esperança da glória, é Cristo em nós, por causa de Jesus Cristo em nós, é que nós somos capazes de obedecer a Deus, capazes de termos bons frutos. Amém? E é por isso que aqui no verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo e já não vivo eu. Quer dizer, eu fui crucificado com Cristo, morri com Cristo, já no batismo, né? O batismo simboliza isso, que nós estamos assumindo nosso compromisso com Jesus Cristo, morremos com Ele quando nós entramos na água e ressuscitamos com Ele. Então, nosso velho homem, ele morre. Já não mais eu, quando eu levanto, já não mais eu, mas é Jesus Cristo agora que vive em mim. Então, se Jesus Cristo que vive em mim, por que eu vou me gloriar em mim? Por que eu vou me gloriar na carne, se não somente no Filho de Deus? E é isso que o apóstolo Paulo nos diz. Se há alguma coisa em que nós nos gloriamos em Cristo, porque Cristo em nós, é tudo Cristo em nós. E nada nosso próprio, até porque nós, como seres humanos, nós não temos nenhuma obra boa, na verdade, isso é sem Jesus, né? Porque se nós temos alguma coisa de bom, é por causa de Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. Então, não vamos confiar na nossa obra e não vamos cair nesse engano diabólico que tem nos ensinado, que não tem nada a ver, porque dá o dízimo. Você não dá o dízimo, por isso é que quando você expulsa os demônios não saem. Você não dá o dízimo, por isso é que continuas a ser oprimida, por isso é que o diabo continua a ter poder na tua vida, por isso é que a feitiçaria continua a agir na tua vida. Você não dá o dízimo, por isso é que você não prospera. É errado. Não tem nada a ver com isso, não é nada, não tem. Se há alguma coisa que não vai bem na tua vida, peça a Deus que se arrependa, peça a Deus que te revele o que é, vive em obediência a Deus. A Bíblia diz: resiste Satanás e Satanás vai fugir de você. Resista ao inimigo obedecendo a Deus, se submetendo a Deus, amém? O inimigo, ele se submete àquelas pessoas que vivem em submissão e obediência a Deus. Ele foge, amém? E a nossa prosperidade não vem no dar o dízimo. Não quer dizer que você vai dando o dízimo e Deus vai fazendo magia, vai aumentar a tua conta bancária, o dinheiro da tua conta bancária. Nada disso, nada disso. O que nos faz prosperar é o nosso trabalho, é como nós usamos os talentos que Deus nos dá, como nós conseguimos substituir ou conseguimos investir o nosso dinheiro, né? Substituir aquilo que nós temos tirado. Não, é claro que há bênção, sim, senhora. Quando nós damos ofertas, também vamos falar sobre isso depois, mais tarde. Mas não é desse jeito, amém? Então, você quer prosperar, ore a Deus, que o Senhor te ilumina, que o Senhor te dá ideias em que você pode fazer para aumentar, né, para a tua vida financeira se tornar melhor, mas não é no caminho do dízimo, não é no caminho do dízimo, nem no caminho dos nossos dons. Os nossos dons não foram feitos para fazer negócios, os nossos dons é para a edificação da igreja, é para o bem comum da igreja, para a glória de Deus. O que nós podemos usar para aumentar, por exemplo, para melhorar nossa vida financeira, são nossos talentos. Vê qual é o talento que Deus te deu, o que é que você sabe fazer de bom. Vê na tua formação. Se você não tem formação, alguma graça Deus te deu que você saiba fazer. Então, use aquilo para tu ganhares dinheiro. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos parar com isso, porque há pessoas que dão tanto dízimo, mas não prosperam. Outra coisa que eu queria falar sobre o dízimo é em relação onde dar, né? Onde dar, porque me foi feita essa pergunta em alguém. Uma irmã disse-me que o pastor disse a ela que ela só deveria dar o dízimo na igreja deles, porque o dízimo tem que ser levado na casa do tesouro. E ela tinha plano de dar a uma outra pessoa, né? Que estava necessitada, uma irmã que estava passando muito mal, não tinha comida, não tinha nada. E o pastor disse isso a ela. E assim, eu disse que não,
eu não concordo, e eu sou bem franca, né? Bem franca, eu disse que não. O primeiro é que o dízimo, como eu já disse, é uma obra, é obra da lei, né? O crente não é obrigado a dar o dízimo, mas se você, por exemplo, pensar assim, é uma forma de eu contribuir no corpo de Cristo, eu vou separar 10ª parte do meu salário para oferecer na igreja, como oferta, não como dízimo, tipo, e naquele pensamento que Deus tem que dar, Deus tem que prosperar, Deus tem que me fazer rica porque eu dou dízimo. Não, nesse pensamento é errado. Estás a dar por avareza, estás a dar por ambição, estás a dar por necessidade, estás a dar por troca de valores. Não é assim. Nós damos por gratidão, por generosidade, por amor. Amém? É errado, mas se você dá, Senhor, eu estou a dar porque eu quero contribuir na tua igreja, eu quero contribuir no corpo de Cristo. Então, o Senhor abençoa, tá bom, leva na igreja. Mas pode ser que ao teu redor, na tua família, o teu vizinho, no teu bairro, ou qualquer outra pessoa esteja a precisar. Não necessariamente eu tenho que levar na igreja, meu irmão. Eu vou suprir a necessidade do meu irmão que esteja precisando com aquele dinheiro no dízimo. E eu vou entrar, e eu vou falar com o Senhor. Eu vou falar, Senhor, o dinheiro estava para levar na igreja, estava para ofertar, estava para dar o dízimo, mas o meu irmão está a precisar, minha irmã está a precisar, então eu vou pegar. Ou em casa estamos a precisar. Então eu pego, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou dar, eu vou fazer compras, o que a pessoa estiver a precisar, e compro. E dou e ofereço. Igreja, isso é amor. Isso é... A Bíblia diz que nós devemos comunicar nossas necessidades uns aos outros e suprir a necessidade uns aos outros. Aí está a diferença do cristianismo e religiosidade. A religiosidade vai te dizer que você ignora o teu irmão, despreza o teu irmão que esteja passando necessidade e leva a oferta na igreja. Só tem que levar na igreja. A religiosidade vai te dizer isso. A religião vai te dizer isso. Mas o cristianismo não. O cristianismo é amor. O cristianismo redime. O cristianismo, ele salva. O cristianismo, o irmão está a precisar. Eu tenho o dever, a obrigação de dividir o meu pão com o meu irmão. O pão que Deus me deu. Por isso é que nós oramos o pão nosso. O pão não é meu. O pão não é da igreja. O pão é nosso. Amém? Assim como, por exemplo, vocês lembram do moço rico que foi ter com o Senhor Jesus Cristo e que o Senhor Jesus Cristo disse para ir vender os seus bens e lhe seguisse a seu discípulo. O Senhor não disse para ir vender os seus bens e levar no templo. O Senhor disse: venda os seus bens, dá aos pobres e me siga. Não tem nada a ver com o templo, não tem nada a ver com o local, tem a ver com as pessoas. É as pessoas, nós, a imagem e semelhança de Deus. Nós, a igreja, somos a pessoa. Então, nós temos que nos libertar desse pensamento religioso. Até porque na igreja nós somos muitos. Lá naquele local, lá naquele templo, o Senhor sempre vai levantar alguém que vai dar o que tiver a precisar. Mas vamos prestar atenção primeiramente às pessoas, tá bom? Vamos prestar atenção primeiramente às pessoas, os nossos irmãos, os nossos pastores também, porque eles são dignos, sim senhora. O apóstolo Paulo disse que as ofertas são a glória dos servos de Deus. Eles também são dignos de serem. Não vamos negar, nem vamos tirar esse direito aos servos de Deus. É direito deles. Embora que eles não tenham direito de cobrar. É direito deles, mas eles não têm direito de cobrar. Não têm direito de estipular quanto tem que lhes dar por pregarem, por irem em missões, por qualquer coisa. Eles não têm esse direito. Não tem, não é bíblico, não está escrito na Bíblia, não tem nenhuma parte na Bíblia que está escrito isso. Aliás, no Novo Testamento não diz nada sobre o dízimo. Vocês podem ler de Mateus até Apocalipse, não vão encontrar a palavra dízimo. Por quê? Porque não faz parte da nova aliança, não faz. Mas vocês vão encontrar ofertas. E é isso que nós vamos estar a falar sobre, que eu ainda tenho alguns minutos, creio eu, que vamos estar a falar sobre ofertas. Amém? Então, as ofertas são bíblicas, as ofertas fazem parte do ministério. Dar ofertas também é um dom. Amém? A Bíblia diz que é um dom. E faz parte do ministério. Eu vou começar pelo ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá em Lucas 8. Amém?
Lucas 8, verso 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Também algumas mulheres foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes. Susana e muitas outras, a quais o serviam com os seus dons, com os seus bens, aliás. Palavra do Senhor. Então, nós aqui estamos a ver que Jesus Cristo era acompanhado de um grupo que o servia com os bens, só os bens. Quer dizer, que a maneira que essas mulheres serviam a Deus era dar ofertas. Era tirarem daquilo que elas tinham e ofereciam para o Senhor. Então, as ofertas faz parte, sim, senhora, do ministério do Espírito Santo, faz parte. É um dom também, é um dom e é uma graça de Deus. Por que que é graça? Vamos lá. Senhor Jesus, me ajuda. Vamos em 2 Coríntios capítulo 8. Vamos lá, dar é graça. O que dar é uma graça de Deus. Diz assim o apóstolo Paulo, a carta de 2 Coríntios, capítulo 1, ou não, verso 1, 8, capítulo 8, verso 1, diz assim: Agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Amém? Qual é essa graça de Deus dada à igreja da Macedônia? Meus irmãos, a graça dada à igreja da Macedônia era a ofertas que a igreja da Macedônia deu a apóstolo Paulo, que ele havia enviado à igreja de Deus. Apóstolo Paulo até não falei para falar à toa. Era as ofertas que eles deram. É uma graça. Por que que é graça? A Bíblia diz que nós não devemos dar, não é por força, nós não damos por força, nem por violência, nem por manipulação, nem por obrigação, nem por tristeza. Amém? É pela graça de Deus. E graça é Jesus Cristo, graça é o Espírito Santo em nós, liberando no nosso coração, o quanto a gente tem que dar, o quanto a gente deve dar. Isso pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 20%, pode ser 30%. Então a graça de Deus foi liberada nos corações das igrejas da Macedônia e eles liberaram oferta de acordo conforme o Espírito Santo tinha dado a cada um e de acordo com o que eles tinham para dar, porque ninguém dá o que não tem. E a igreja ainda, a Bíblia ainda diz que eles deram, na sua pobreza, eles deram o seu melhor. Então, a questão não é nem o quanto eu vou dar, mas é eu dar o meu melhor com todo o meu coração. Lembrando que nós damos a Deus. Voltando lá no livro de Malaquias, o povo de Deus continuava a fazer sacrifício, continuava a dar o dízimo, mas eles davam mal. Eles davam animais coxos, eles davam o resto, e não é assim que nós damos para Deus. Amém? Porque quando nós estamos a dar ofertas e dízimos, nós não estamos a dar ao homem, estamos a dar para Deus. Amém? Estamos a dar para Deus. E vem aquele pensamento. Outra pergunta que eu ia dizer também, né, sobre os dízimos. Não importa onde você está a dar, porque o que importa é que você está a dar para Deus, não importa quem é a pessoa que você está a dar, onde você está a dar. Não, eu não concordo com isso. Isso é antibíblico. Não. As ofertas ou o dízimo, porque há pessoas que vão querer pensar mesmo dízimo, amém, glória a Deus, não tem problema. Se vocês estão a fazer para a glória de Deus, amém. As ofertas ou dízimos, elas são sementes. E as sementes, elas não devem ser plantadas em qualquer terra. Eu, se plantar uma semente numa terra estéril, uma terra que não é boa, ela não vai crescer. Por quê? Porque ela foi plantada numa terra que não é boa, né? É estéril. Se não vai crescer, logo não vai ter fruto, não vou ter nenhum tipo de benefícios. Mas se eu plantar numa terra fértil, uma terra boa, aquela semente vai crescer,
vai criar uma árvore, vai criar fruto e as outras pessoas vão ser beneficiadas, né? As pessoas vão comer, vão se alimentar. É a mesma coisa como as ofertas e dízimo. Eu não posso levar minha oferta a dar em qualquer sítio só porque eu estou a dar no nome do Senhor Jesus, não importa a tua dar. Não, você tem que saber o terreno que você está a dar. Você pode estar a dar a tua oferta com boas intenções, com boas motivações, mas não está a ser usado para a glória do Senhor. Nós sabemos que tem muitas pessoas que se dizem que são servos de Deus, ou até mesmo poder ter ser que sejam, mas infelizmente vivem na prostituição, vivem na bebedeira, uns até ainda consomem droga, vivem na mentira, vivem na vaidade. Então, o vosso dinheiro é usado para alimentar todo esse todo lixo aí que eu acabei de falar. Então, como é que o Senhor vai ser glorificado? Como é que o Senhor vai ser exaltado? Se o que nós damos tem contribuído para a prostituição, tem contribuído para a vaidade vã, tem contribuído para o adultério, tem contribuído para a fornicação, tem contribuído para a opressão, como é que o Senhor vai abençoar? O apóstolo Paulo fala algo aqui no livro de Coríntios. Ele diz que as nossas ofertas resultam em ação de graças a Deus. O que isso quer dizer? Quando eu dou a minha oferta, as pessoas que receberem aquela oferta, eles vão se alegrar, vão começar a dar graças a Deus, vão orar a Deus, vão louvar a Deus, vão agradecer a Deus e, obviamente, vão interceder pela pessoa que deu. E aquela oração vai subir como incenso, como um perfume suave no Senhor. E o Senhor vai provocar bênção na vida dessa pessoa. Por quê? Porque há pessoas aí que estão a chorar de gratidão por causa daquilo que receberam. Uma viúva que o filho não estudava, voltou a estudar. Uma viúva que não tinha dinheiro para comer, não tinha comida, está a comer. Um prisioneiro qualquer que já não tinha mais esperança, recebeu uma Bíblia. Lá em missão, quem sei lá o que, não tinha um remédio, não tinha qualquer coisa, mas aquele dinheiro fez graça, as pessoas voltaram a ter esperança e Deus libera a bênção. O favor de Deus começa a desce na vida dessas pessoas que deram. O favor, a graça, as portas começam a se abrir, bênçãos são liberadas, a pessoa é iluminada, a pessoa é liberta, hein? Por quê? Por causa da intercessão daquele presente que você deu. É assim. Agora, quando não é gerada ação de graça, as pessoas só recebem, guardaram dinheiro, usam de qualquer jeito, não tem nenhum tipo de projeto social, não tem nenhum tipo de contribuição social, não fazem nada. As pessoas nem sequer oh Senhor, graças a Deus te damos graça, lembra-te dessa pessoa que deu. Como é que você vai ser abençoada, minha irmã? É assim, é simples assim. É simples assim. As nossas ofertas, a consequência das nossas ofertas é gerar gratidão, ação de graça. E por causa de nós, o Senhor é glorificado por causa das nossas ofertas. O Senhor é exaltado por causa das nossas ofertas. Então, porque dá em qualquer lugar. Se o pastor é gatuno ou não interessa, não. Em nome de Jesus, nós não estamos aqui para sustentar gatunice, não estamos para sustentar prostituição, não estamos para sustentar mal nenhum. Já basta os nossos próprios pecados. E a Bíblia diz uma coisa, no livro de Romanos 1. Digno de morte não é só aqueles que fazem, mas aqueles que concordam. Então, nós acabamos por concordar de forma inconsciente ou conscientemente pelo mal. Em vez de nós condenarmos o mal, estamos a entrar em concordância. Não faz, mas está a concordar. É como aquelas nossas irmãs que já não cometem aborto, mas acompanham as outras que estão a fazer aborto, emprestam dinheiro para fazer aborto. Não faço. Já não andam com homem casado, mas ainda incentivam as outras a andarem com homem casado, ouvindo outras conversas, participando. Não, irmã. Nós não fizemos, também não vamos estar em concordância, amém? Nós não roubamos, também não vamos nos alimentar do dinheiro que nós sabemos que a outra está a roubar, que nós sabemos que a outra está a prostituir. Não vamos fazer isso, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sim, eu estava a dizer que é graça, né? Que dar é graça, que o Espírito Santo libera em nossos corações e nós damos pela graça de Deus. Não é por destreza, não é por força, não é por violência. E aí onde vem a graça de Deus, não é? A graça é o quê? É a lei de Deus. A Bíblia diz que
a nova aliança, o Senhor põe a sua lei no nosso espírito e na nossa mente, né? E nós começamos a obedecer ao Senhor, automaticamente o Espírito Santo vem e fala, o Espírito Santo vem e põe, e nós vamos ser sensível na voz do Espírito Santo, obedecendo. Isso é graça. Por isso é que eu no outro vídeo eu disse que a lei é física e a graça é espiritual. É algo que nós não necessariamente nós lemos e obedecemos, mas é Deus em nós. Vocês já viram pessoas, por exemplo, antes tem alguns capítulos bíblicos que eu não conhecia, porque eu não havia ainda lido mesmo, mas o Senhor já falava comigo, o Senhor já me guiava a esses versos bíblicos, o Espírito Santo já me dizia, faça isso, faça isso, faça isso, é isso, é isso, é isso. Eu mesmo não conhecendo, por eu não ter lido, mas o Senhor já metia no meu espírito, no meu coração. Isso é graça, amém? E depois, quando eu comecei a ler as escrituras, eu disse, meu Deus, o Senhor já havia falado isso, então isso está mesmo nas escrituras, isso é mesmo bíblico. Isso é mesmo bíblico, amém? Isso é graça, é a lei de Deus no nosso coração, no nosso espírito, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aprender a viver pela graça. Então, a outra coisa que o apóstolo Paulo fala dos macedônios, apóstolo Paulo disse que antes deles darem as suas ofertas a eles, antes deles se entregarem a eles, aos apóstolos pela vontade de Deus, eles primeiro entregaram-se ao Senhor Jesus Cristo. Eles primeiro entregaram-se a Deus, depois ao apóstolo Paulo. O que isso está a dizer, igreja? Muito de nós levamos as nossas ofertas, damos dízimos, mas ainda não entregamos a nossa vida a Deus. Ainda não entregamos todo o nosso ser a Deus. É errado. Primeiro nós devemos nos entregar a Deus, entregar a nossa vida, o nosso ser, a nossa vontade, os nossos corações, dar uma resposta de adoração a Deus com a nossa vida, né, com o nosso ser, e depois as ofertas. Por que, igreja? Porque a religião nos ensina que a oferta é mais importante do que o ofertante. Não. O ofertante sempre vai ser mais importante do que a oferta. Tanto é que o altar, o Senhor Jesus Cristo diz que o altar é que santifica a oferta. Amém? Quem é o altar? O altar é nós, o altar é a nossa vida. Nós é que santificamos a oferta. Portanto, se tiver impura, se tiver a viver uma vida impura, de qualquer jeito, uma vida de engano, mentira, prostituição, fornicação, adultério, orgulho, arrogância, ainda não entreguei a minha vida, o meu corpo como sacrifício vivo a Deus, eu estou numa vida impura, estou numa vida que não agrada a Deus, logo o meu sacrifício também vai ser impuro. O meu sacrifício também vai ser abominação, vai ser um trapo de imundícia diante de Deus. Mas, quando eu me entregar primeiro a Deus, a minha vida, né? Nesse caso, vai santificar a minha oferta. A minha oferta será santificada. Amém? Então, é isso aí que o Paulo está querendo dizer. Devemos nos entregar primeiro a Deus. Amém? Devemos andar primeiro em santidade, em justiça, em pureza. Depois, o que nós oferecemos a Deus será santo, será puro. Isso não é só oferta, né? Porque a oferta, na verdade, é a consequência das obras da nossa fé, né? É algo pequeno, mas é a nossa adoração. Devemos primeiro verdadeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade, oferecer-nos a nós mesmos como um sacrifício vivo, a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, as ministrações, o que eu estou a fazer aqui. Se eu não tiver a viver, e se eu não morrer primeiro e tiver a viver para Cristo, se o meu ego não morrer primeiro, então é em vão, não estou a fazer nada, porque eu preciso morrer, que o Senhor Jesus Cristo disse que uma semente, uma árvore para dá muitos frutos, ela tem que morrer primeiro, isso é lógico, né? Morre primeiro, ressuscita, e depois só assim que nós demos muitos frutos para Deus, né? A nossa meditação, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O amor, o perdão, devemos ser misericordioso, isso tudo, e depois aí vem a nossa oferta, né? Vem o nosso ser, né? Porque nós damos muita importância ao físico, e pouca importância, na verdade, à espiritualidade. Mas primeiro é o espírito, amém? Primeiro é o nosso interior. Primeiro devemos limpar o corpo no interior.
e depois o exterior vai ser purificado, o exterior vai ser limpo. E nós limpamos como? Como é que o homem purificará a sua vida? Através da obediência a Deus, através da obediência da palavra de Deus. Amém? Então, vamos continuar com as ofertas. Já falei da Nova Aliança, falamos de Gálatas, falamos Jesus Cristo que veio com a graça e a verdade, né? Ele vive em nós agora e nós vivemos por ele. E vamos agora no ministério dos apóstolos. Falamos do ministério do Senhor Jesus Cristo e vamos nos apóstolos. Vamos lá, Atos 4. Eu sinceramente queria só fazer um vídeo, mas acho que não vai ser suficiente para falar tudo isso num vídeo. Que o Senhor me ajuda. Atos 4, a partir do 36 até o 37. E diz assim a palavra do Senhor. Então José, chamado pelos apóstolos, de Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu, trouxe-a o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Então, aqui nós estamos a ver que é um levita, né? E nós no Antigo Testamento, nós vimos que os levitas não poderiam ter nenhum tipo de propriedade. Mas nós aqui já vimos que há um levita que tem uma propriedade, que vendeu essa propriedade e foi depositá-lo nos pés dos apóstolos. O que significa que aquela lei, o que o Senhor havia dito, que ele escolheu os levitas para servirem ele como sacerdote, que eles não podiam fazer nada senão servir a Deus, né? Que não poderiam ter herança, já não existia mais, porque este levita aqui tem herança, vendeu uma propriedade, coisa que eles não poderiam ter, que significa que foi anulado, já não existia mais, senão a Bíblia não haveria de falar sobre isso. Então há uma razão que isso está aqui exposto, para nos dizer que os levitas agora podem ter herança, começar a ter herança. E aqui ele vende e deposita na mão dos apóstolos e dá como oferta na igreja de Cristo. Vamos falar sobre isso. Igreja, oferta é importante, sim, Senhor, amém? Oferta é importante porque sempre vai haver necessitados no nosso meio, sempre. E tem aqueles servos que realmente, não estou a falar aqueles que não querem trabalhar, preguiçosos, né? Mas há servos, sim, Senhora, que Deus diz mesmo, e é necessário que trabalhe para o Senhor de forma integral. E nós, a igreja, tem que suprir essa necessidade. Tem pessoas que pagam rendas ainda, que não têm ainda lugar próprio, né? Tem pessoas que têm viúvas, tem muita coisa, tem energia, tem, enfim, bancos, como dizem, enfim, um milhão de coisas que ainda se precisa no corpo de Cristo dentro da igreja. Mas o importante, o essencial é as pessoas. Antes do material, das coisas físicas, são os seres humanos, amém? Nós devemos aprender a nos focalizar nos seres humanos, na imagem e semelhança de Deus. Porque as pessoas hoje, elas focalizam mais no material, no físico, do que no próprio ser humano em si. O ser humano está a perder o foco agora. E é errado. E ele vai e deposita todo. E aqui, algo que me chama a atenção. Ele não deu o dízimo. Ele não deu a metade. Ele deu tudo o que ele tinha. Ou tudo que ele vendeu. O que me faz crer que o crente do Novo Testamento é muito mais generoso do que o crente da lei. Fora ainda que muitos que praticam a lei, eles, para além de serem soberbos, são arrogantes, confiam muito na sua carne, na sua força. E essa confiança deles lhes faz pensar que eles têm o direito, mais direito que os outros, e que Deus tem a obrigação de fazer coisas por ele, porque eles fazem.
isso é orgulho, isso é arrogância, isso é soberba. E é isso que Deus quer tirar em nós e nos ensinar a confiarmos neles e a sermos humildes. Então, aqui está a mostrar que o crente aqui do Novo Testamento é mais generoso do que o crente do Antigo Testamento, porque eles aqui, a igreja diz que eles vendiam tudo. Eles vendiam o que eles tinham e eles davam. Claro que acredito que pode ser que nem todos, né, davam tudo, mas a maioria, ou pelo menos a metade, eles iam oferecer. Mas a Bíblia aqui diz que tudo. Aí vem, em seguida, no capítulo 5, vem a história de Ananias e Safira, o que tentaram imitar o que os outros santos estavam a fazer pela graça, pela revelação, eles estavam a fazer pela carne agora. E o que aconteceu? Morreram. E aquilo que a Bíblia diz, a carne mata, mas o espírito vivifica. Não faça nada sem entendimento, não faça nada sem revelação, não faça nada sobre o que os outros estão a fazer, você também quer fazer. Faça porque foi o Espírito Santo que liberou no teu coração. Faça porque foi revelação divina. Faça porque foi a graça de Deus, Deus que está a te mandar. Não é porque os outros estão a fazer, eu também vou fazer, porque é isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles não entendendo a graça de Deus, o movimento do Espírito Santo, foram imitar uma coisa que eles não entenderam e acabaram por morrer. Então, a morte da causa de Ananias e Safira não era porque eles não deram o dízimo, não era porque eles não deram as ofertas, mas porque eles mentiram o Espírito Santo, enganaram o Espírito Santo, os servos de Deus, fazendo de conta que eles venderam as suas propriedades num preço e eles estavam a dar tudo o que eles venderam, o que era mentira. Amém? Eles venderam num preço e foram mentir os apóstolos, acharam que eram obrigados também a darem tudo, mas não, eles não eram obrigados a darem tudo, eles não eram obrigados a fazer o que os outros estavam a fazer, eles poderiam dar 10%, 5%, 20%, 30%, o que eles quisessem, porque a propriedade era deles, estava sobre a posse deles e eles decidiriam conforme eles queriam decidir. E isso é a liberdade que o Espírito Santo nos dá. Em Cristo nós temos liberdade. Jesus Cristo nos trouxe a liberdade. E onde há Espírito do Senhor, há liberdade. Eu não vou fazer porque os outros estão a fazer. Eu não vou estar a evangelizar no TikTok porque os outros estão a fazer também, não. Mas eu vou fazer de acordo com o Espírito Santo me orientou. Eu vou estar a obedecer ao Senhor e fazer com revelação, né? A oferta dos filhos de Eva, o Caim e o Abel, um foi aceito, o outro não foi aceito. Por quê? Porque o outro que foi aceito, ele teve revelação, ele deu por revelação divina, ele teve revelação do que ele teria que fazer, e ele correspondeu àquela revelação que Deus deu, fazendo as coisas corretamente, dando a Deus, correspondendo a Deus com aquela adoração de oferecer aquele sacrifício que eles estavam a dar. E o outro não tendo revelação, o irmão convidou, em vez dele orar, também querer perceber, me faça perceber, oh Deus me revela. Não, ele só seguiu por seguir. Em vez dele prestar atenção a Deus na oferta que ele estava a dar, ele pronto, ficou com inveja do irmão, porque o do irmão foi aceito. Ao invés dele tentar fazer também o melhor para o Senhor aceitar. Então, a ver a diferença. Vamos andar no Espírito. Por isso é que o apóstolo Paulo disse para nós andar no Espírito, não na carne. A carne mata, mas o Espírito vivifica. Vamos fazer as coisas no Espírito de Deus. Sim. Então, os irmãos davam porque a igreja precisava, e a igreja sempre vai precisar de ofertas, amém? A igreja sempre vai precisar. Nós, os irmãos, sempre vai haver necessidade entre nós, sempre vai haver doentes, sempre vai haver desempregados, sempre vai haver viúvas, sempre vai haver órfãos, sempre vai haver prisioneiros. E o Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que se lembrar deles também serão lembrados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No final, quando Jesus Cristo vir, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E antes disso, ele vai dizer: eu andei nu, vocês me deram de vestir, eu fui prisioneiro, vocês me deram de comer, foram me visitar, eu fui aquilo, vocês olharam para mim. Na verdade, nenhum deles foi o Senhor, porque o Senhor está no céu. Mas cada uma dessas pessoas aí representa o próprio Senhor, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós fizemos para eles, nós estamos a fazer para Deus.
E naquele dia, no final, vão lá, meditem em Mateus 25, o Senhor Jesus vai dizer, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Por quê? Porque vocês praticaram a iniquidade. Por quê? Porque eu tive nu, vocês não me vestiram. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive preso, vocês não foram me visitar. Não fizeram obras sociais. E hoje nós vimos pessoas até que não creem em Deus, os muçulmanos, os que não creem em Jesus, melhor dizer. E um montão de outras religiões que não tem nada a ver com o cristianismo, com a essência do cristianismo, em espírito e em verdade, a fazerem grandes obras sociais. E cadê nós, o cristão? Cadê nós? O que nós, os cristãos? A maioria dos cristãos querem receber, recebem, mas não fazem nada com o que eles recebem, com o que eles recebem. Queremos cada vez mais construir igrejas grandes, comprar carros caríssimos. Não estou a dizer que a gente não pode enjoyar as bênçãos que Deus nos dá, mas nós temos que saber qual é a prioridade, igreja. Eu, sinceramente, acredito que nós já não há tempo mais de nós construir templos luxuosos, muito grandes. Não faz isso. Não vamos fazer isso. Vamos nos hospitais, vamos nas maternidades, vamos nas prisões, vamos alimentar aqueles que não têm comida, vamos nos países, cidades onde o evangelho ainda não entrou, vamos comprar bíblias, sabe? Vamos fazer missões na essência da palavra missões, enviar missionários, porque tudo isso vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Eu fico a me perguntar, por que o Senhor Jesus Cristo não deixou a igreja? Na época dele mesmo não construíram igreja, templo. Por que os santos apóstolos não deixaram igreja, templo nos lugares onde eles foram fazer missões? Apóstolo Paulo, o maior missionário. Por quê? Porque não é prioridade, igreja. Não é prioridade, não é prioridade. Prioridade são as almas, prioridade são as vidas que o inimigo tem enganado, tem levado no inferno. As vidas que perderam esperança, não acreditam mais que Deus existe porque nós não temos, a igreja não tem iniciativa de fazer obras sociais, a igreja não tem iniciativa de ir, a igreja não tem iniciativa de abrir a mão, de abrir o coração, a alma para o necessitado. Pelo contrário, nós endurecemos os nossos corações e fechamos as nossas mãos para eles. E que o Senhor tenha misericórdia. Amém? A igreja de Macedônia, que a graça de Deus foi liberada entre eles. Apóstolo Paulo diz que eles deram voluntariamente, amém? Que eles tiveram iniciativa tanto no dar, né? Tiveram iniciativa no dar, e também por causa deles as outras pessoas começaram a ter a iniciativa de dar, né? E fizeram muito mais do que a igreja esperava. Eu já falei que eles deram-se primeiro a Deus, depois é que se deram aos apóstolos pela graça de Deus. Isso estamos a meditar o capítulo 8, amém? E depois o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus, né, que é Jesus Cristo, ele se fez pobre para nos enriquecer, para que através dele nós fôssemos ricos, amém? E por amor de nós ele se fez pobre, né, para que pela sua pobreza enriquecesse a muito. Então, nós não somos pobres, amém? Graças a Deus, nós não somos pobres, nós somos ricos em Jesus Cristo. Embora que nós vivemos como pobres, mas nós enriquecemos a muito, diz o apóstolo Paulo, e graças a Deus por isso. E claro, a graça sim, a graça de Deus, ele vai nos dando ideia, oportunidade, abrindo portas, oportunidades para que nós possamos ter cada vez mais e para ofertar também mais, porque esta é a vontade de Deus, amém? E ele também diz que houve prontidão da vontade, aliás, tanto no dar e houve prontidão de vontade, aliás, as pessoas tiveram vontade de dar e também houve cumprimento no dar, né? Eles tiveram vontade de dar, quer dizer, não ficou só aquela vontade, quero dar, mas não deram. Tiveram vontade e também deram à igreja, amém? E ele diz também que a oferta é aceita segundo o que cada um tem.
e não o que não têm. Porque o objetivo das ofertas não é que uns estejam aliviados e outros estejam pesados. Não. Não é para criar opressão para outros e outros estarem leves, não. O objetivo das ofertas é para que haja equilíbrio no corpo de Cristo. Então, aquele que teve muito, né, vai supre a necessidade daqueles que não têm. E aquele que teve pouco também não vai faltar. Né? Esse é o objetivo das ofertas, houver equilíbrio para que não falte necessitados no nosso meio. E outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 20 e 21. Querendo evitar que alguns nos censurem por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos pelo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também dos homens. Apóstolo Paulo está a dizer aqui, para que as pessoas não o julguem, não pensam segundos e terceiro, então eles velam pelo que é honesto, eles andam na integridade, fazendo o quê? Honesto diante do Senhor e diante dos homens, quer dizer que eles davam satisfação do que era feito com as ofertas, com a abundância que eles recebiam, porque eles não queriam dar oportunidade ao inimigo ou às pessoas que falassem o que pensavam que eles estavam andando honestamente. Deus já sabia o que eles faziam, mas eles também faziam questão, tinham esse zelo, esse cuidado também diante dos irmãos. Então, é bíblico quando a igreja, por exemplo, uma vez por ano ou duas vezes por ano, informa, sim senhora, os membros da igreja, olha as ofertas, o dízimo, foi feito nisso, foi nisso, foi nisso, foi nisso. É bíblico. Eu, por exemplo, eu não me importo, né? Não me importo porque eu acho que eu já dei para Deus. Não me importo, né? Não me importo. Isso se eu conhecer, por exemplo, se eu tiver confiança no ministério em que eu faço parte, não me importo, mas pronto. É necessário, sim, é necessário, né? Bíblico, é necessário. Se as pessoas, se os membros daquela igreja quiserem, tem que fazer isso, tem que tratar as coisas, as coisas têm que ser tratadas de forma clara, de forma honesta, né? Dando satisfação do dinheiro, das ofertas, do dinheiro das ofertas, do que as pessoas têm feito com as ofertas, o dinheiro dentro da igreja. E uma coisa que o apóstolo Paulo fala no verso 14, diz que as ofertas e as contribuições é a prova do nosso amor e da glória dos servos de Deus. Então, quando nós ofertamos, as ofertas é a prova do nosso amor, é uma maneira de nós provarmos o nosso amor ao nosso próximo, aos nossos irmãos, à igreja de Cristo e a glória dos servos de Deus. Então, os servos de Deus, eles também são glorificados, amém? Pelas nossas ofertas, é direito deles. Algo que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios, acho que é 9, que ele fala do direito dos servos de Deus, porque a igreja de Coríntios não glorificava Paulo, né? Não é a igreja é a igreja de Coríntios? Sim, a igreja de Corinto, eles davam mais prestígio e louvor aos falsos profetas do que ao próprio Paulo. E o Paulo reclama isso. O Paulo reclama, será que fui eu tolo de estar no meio de vocês e pregar, anunciar o evangelho de graça e vocês darem mais prestígio nos falsos apóstolos? Ele até diz, nesses super apóstolos, nesses super apóstolos. Então, é uma honra também para os servos de Deus quando nós ofertamos para eles, quando nós damos para eles, amém? E vamos dar mesmo de coração, não é porque quando você dá, daqui a pouco quando o pastor comprar um novo carro, ou o filho do pastor tiver a usar um sapato lindo, novo, de marca, você é por causa da tua oferta, é por causa daquilo, não. Isso são sentimentos malignos, são pensamentos que não provêm de Deus. E devemos nos corrigir, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Damos de todo o coração, nos alegrar, porque eles velam pelas nossas almas. Só Deus sabe o tempo que eles passam a orar por nós, a preparar a palavra de Deus. Só Deus é que sabe, a fazerem renúncias por nossa causa. Só Deus sabe, amém? Então, vamos ser generosos também uns aos outros e honrar, sim, Senhor, os servos de Deus e amar os nossos irmãos, demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos com as nossas ofertas, amém? A nossa generosidade, o nosso amor, a nossa caridade.
em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E não vamos dar por avareza, não vamos dar por motivação erradas, com intenções de prosperar, com intenção de enriquecer. O Senhor, se quiser nos enriquecer, Ele vai nos enriquecer. Ele é Deus, vai nos dar sabedoria, mas nós não devemos ir lá com isso. Deus, eu estou a dar, também me dá. Toma lá, dá cá. Não é assim. Com Deus não funciona desse jeito. É claro que as escrituras dizem que aquele que dá ao Senhor, aquele que dá a Deus, aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor. Quer dizer que cedo ou tarde, você que tem abrido a tua mão, abrido a tua alma, o teu coração à necessidade, cedo ou tarde, Deus há de te abençoar, Deus há de te devolver, Deus há de derramar graça na tua vida, Deus há de te favorecer, há de favorecer o teu filho. Você vai ver que as coisas na tua vida irão de forma fácil, vai ser fácil você conseguir emprego. Quando as coisas estiverem difíceis no mundo, o Senhor vai facilitar para ti, portas de emprego vão se abrir facilmente, sabe? A graça, o favor de Deus vai acompanhar a tua vida. A Bíblia diz, aquele que dá ao pobre, Deus o visitará no leito da enfermidade. Deus vai te visitar quando você estiver doente, quando os médicos não saberem mais o que fazer. O próprio Deus vai agir, vai fazer, vai te curar, vai libertar, vai salvar, vai tirar da opressão, vai transformar tuas trevas em luz. Amém? Isso por quê? Porque você lembra-te do pobre, porque você dá ao pobre, dá ao necessitado, porque você abriu a sua mão e o seu coração ao necessitado. E no livro de 2 Coríntios 9, diz que aquele que semeia pouco, também pouco vai colher. E aquele que semeia muito, também colhe muito. Então tá aí a lei da semeadura. Não tem como você não dar, você semear pouco. Aliás, você semeia muito e colher pouco. Não, Deus é justo. Deus não fica a dever ninguém. Mas atenção, nós não devemos ir a Deus como se fosse uma troca de valores. Atenção, não faça isso. E se você tem esse coração, tem esse sentimento, peça ao Espírito Santo para te libertar, para você começar a dar por generosidade, por amor, por gratidão, não por dívida, não por necessidade, não por tristeza, não por manipulação, não por culpa, não por medo, não. Tem que ser com alegria. Ora mesmo no Espírito Santo, diz, eu tenho isso, eu tenho esse problema, tenho isso. Me ajuda a dar de acordo à tua palavra, me ajuda a dar de acordo à tua vontade, e não de acordo ao sistema, ao sistema que nós aprendemos. Que nós aprendemos, e que o Senhor Jesus Cristo ore também, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe para que você possa dar com generosidade, que você possa dar mais ainda do que você já tem dado, que o Senhor possa abrir portas, por exemplo, negócio, um emprego melhor, para que você possa contribuir ainda mais no corpo de Cristo, para que você possa ainda mais ajudar os necessitados. E Deus é fiel e Ele vai dar, porque o nosso Deus é bom. É da vontade de Deus que Ele nos abençoe, é da vontade de Deus que nós também abençoamos o nosso próximo. Amém? E que o Senhor tenha misericórdia e tenha compaixão de nós. E outra coisa que eu queria vos dizer aqui, ainda nesse capítulo, vamos tomar cuidado para que nós não apartamos da simplicidade que é em Cristo. Amém? É uma coisa que o apóstolo Paulo fala no capítulo 11, que ele teme, assim como a serpente vos tentou, que assim como a serpente tentou a Eva, que ele vos tente, que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, né? Isso por quê? Porque quando... E isso tudo que nós vivemos, a maioria disso tudo que nós vivemos hoje, por exemplo, esse sentimento de uma troca de valores com Deus, é porque nós saímos da simplicidade. Isso tudo é tentação que o inimigo tem nos tentado, tá? Tem nos tentado. Saímos da simplicidade que é em Cristo, né? E agora estamos a entrar no sistema do cão. Estamos nos afastar do Senhor Jesus Cristo. E vamos lutar para sair disso. Vamos ser pessoas simples de coração, amém? Porque o nosso Deus
é simples. Vamos nos apegar à simplicidade. Vamos deixar a avareza. Vamos deixar... vamos parar de dar prioridade às nossas necessidades, às nossas buscas financeiras de forma avarenta, sabe? Nós vivemos nessa terra, precisamos sensionar de dinheiro, mas não vamos amar o dinheiro, amém? O dinheiro é para nós consumir, é para nós usar, é para nós abençoar as outras pessoas. Amor é às pessoas, é ao ser humano, amém? Mas infelizmente esse sistema aí, né? Os falsos profetas têm se infiltrado no meio da igreja e eles vêm nos ensinar a confiar na carne, fazendo com que nos apartamos da simplicidade de Cristo. Os Gálatas, por exemplo, no capítulo 3, Jesus Cristo disse, não, o Espírito Santo diz através de Paulo, quem que vos enfeitiçou, Gálatas? Vocês que começaram bem na fé, na graça, e agora estão a terminar na carne. Estão a ver? Eles começaram bem, estavam na simplicidade, estavam na graça, mas começaram a terminar na carne. Por quê? Por causa do mau ensinamento que eles estavam a receber, por causa de um outro evangelho que eles estavam a receber. O inimigo estava a lhes tentar. Aqui também na carta de Coríntios é a mesma coisa. Então, todas as vezes que nós estamos a terminar, estamos a ir mal, é porque tem lá o inimigo. É porque tem lá o inimigo. Então, vamos voltar à simplicidade que é em Cristo. A simplicidade que há no Evangelho. O Evangelho é simples. E Deus dá entendimento, conhecimento, dá graça aos simples. Aos simples de coração. Quando nós começamos a ser simples, a buscar as coisas simples, também vamos começar a ter entendimento das coisas de Deus. Agora, quando nós queremos muita coisa, buscamos muita coisa, procuramos muita coisa, muita coisa, estamos a sair da simplicidade que é em Cristo. Estamos a sair da simplicidade, estamos a nos apartar da graça. Então, em vão é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando nós começamos a confiar no nosso braço, no que nós fizemos. Então, igreja, que o Senhor vos abençoe. Espero ter abençoado a muitos. Já, por acaso, não terminei ainda em relação às ofertas, nem falta só um pouquinho, mas tudo bem, vamos ficar por aqui, já são 1 hora de tempo, e eu não quero fazer vídeos muito longos. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós, que o Senhor ilumine sobre nós a luz do seu rosto, e nos dê paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Semana abençoada para todos. Paz do Senhor.